Oi, pessoal. Então vamos continuar aqui com eh, essa parte da matéria, falando agora sobre funções contínuas, né? Funções contínuas também é, um, é uma noção que a gente já viu em cálculo 1 e a definição que a gente vê geralmente em cálculo 1, no curso de cálculo 1, é que a função é contínua num ponto x0, né? Se o limite com x tende a x0 da f foi igual ao valor da f ali em x0, né? É assim que a gente vê geralmente em cálculo 1, no curso de cálculo 1. Mas essa definição aqui tem um detalhe que é importante a gente estudar, que é o seguinte. Do lado esquerdo dessa igualdade, o limite está bem definido quando o x0 ele é um ponto de acumulação do conjunto A, tá? Temos aqui A é o domínio da F. Então, isso aqui faz sentido para o x0 que pertence ao conjunto dos pontos de acumulação de A. E do lado direito, isso aqui também é definido quando x0 pertence a A, né? Está no domínio da F. E às vezes acontece de um certo ponto ser um ponto de acumulação, mas não ser um ponto de domínio. E às vezes acontece de ser um ponto de domínio e não ser um ponto de acumulação. Tá? Um exemplo aqui ilustra isso. A gente tem aqui um conjunto A, que é o intervalo fechado em 0, aberto em 1, união com ponto 2, né? E a gente já sabe que o 2 ele pertence a esse conjunto A, mas ele não pertence aos pontos de acumulação do conjunto A, porque ele é um ponto isolado, né? E o conjunto, na verdade, dos pontos de acumulação desse conjunto A aqui, é fácil observar que ele é um intervalo fechado 0, 1, que coincide com os pontos de acumulação de A menos 2, tá? Mas é também o conjunto dos pontos de acumulação de A, ele vai ser esse intervalo 0, 1. Todos os pontos no intervalo 0, 1 fechado em 1 são pontos de acumulação. Ou seja, a gente tem aqui o ponto 2, que ele é um ponto de A, mas não é um ponto de acumulação de A. E a gente tem o ponto 1, que ele não é um ponto de A, mas é um ponto de acumulação de A. Então, para esses dois pontos, um lado faz sentido aqui dessa igualdade e o outro não faz, né? Então, a gente vai dar uma definição que vai valer para todos os pontos no domínio, tá? Então, a definição vai ser o seguinte. Seja F em um de domínio A contido em R até R, e x0 um elemento desse domínio. Então a gente diz que F é contínuo nesse ponto x0 se para todo epsilon maior que zero existir um delta maior que zero. Tal que o fato de x pertencer a A e a distância entre x e x0 ser menor que delta implica que a distância entre f de x e f de x0 é menor que epsilon, tá? Então, num caso que a gente tem aqui um ponto isolado, isso aqui também, isso vai dizer que a função é contínua nesse ponto isolado, tá? Deixa eu explicar para vocês. Vamos copiar aqui. A dica é Windows Shift S. E vamos vir para cá, isso aí. Vamos lá, mais um slidezinho. Então o que acontece? Aquela função que está definida no intervalo fechado em 0, aberto em 1,
e depois um ponto isolado 2 aqui, né? Vamos ver se temos aqui uma f, tá? Uma f qualquer. E aqui temos um ponto aqui. Uma f definida nesse domínio. E eu quero verificar se essa f é contínua aqui em x igual a 2. x0 igual a 2, né? Como é que a gente faz? Eu pego um epsilon qualquer maior que 0. Tá? E aí pergunto a vocês, existe um delta maior que 0, tal que se todo mundo estiver aqui numa bolinha em torno desse 2, a f de todo mundo vai estar a uma distância epsilon daqui, né? A uma bolinha assim, digamos, no eixo y. Mas lembrando que aqui tem que pegar só elementos que estejam em A, né? Então, se eu pegar um delta aqui, pequenininho, o único elemento em A dentro dessa bola vai ser o próprio 2. E a f dele vai estar sempre aqui nessa bola de raio epsilon, para qualquer epsilon que eu pegar no eixo y. Tá? Então, a f de todo mundo que está em A aqui dentro dessa bola está sempre dentro dessa bola, qualquer que seja o raio que eu pegar aqui. Tá? Então, sim, isso é verdade, tá? Basta pegar um delta bem pequeno que não encosta aqui nesse resto do domínio. E a gente vai ter que a f é contínua aqui nesse ponto isolado 2, tá? Né? Só repetindo. Eu peguei um epsilon aqui. Aqui a gente tem f de 2, né? Aqui seria f de 2 mais epsilon. E aqui f de 2 menos epsilon, né? Temos aqui uma bolinha em torno do f de 2 no eixo y. E no eixo x, eu quero achar um delta que esse intervalinho aqui, 2 menos delta, 2 mais delta, f de todo mundo de A que está dentro dessa bola, esteja dentro dessa outra bola. Isso é possível. Basta eu pegar um delta pequenininho, que aí o único elemento de A que vai estar dentro dessa bola é o 2. Né? Então vai estar todo mundo, o f de todo mundo aqui, que vai ser só o f de 2, vai estar dentro dessa bola. Tá? Tenta entender isso que eu estou falando, quem não entendeu ainda. Porque faz parte, né, vocês aprenderem a entender essa linguagem matemática aí do curso de análise. Vamos voltar aqui agora para o livro. Isso. Então isso quer dizer essa definição 7.5 aqui. Ela é igual, é idêntica a essa daqui, que a gente viu em cálculo 1, se x0 for também um ponto de acumulação de A. Mas se não for um ponto de acumulação, a gente tem que usar essa definição aqui, que inclui esses casos, tá? Então vamos lá. A gente diz que f é contínuo em A, se f é contínuo em todo ponto de A, contínuo nesse sentido aqui da definição 7.5, e escrevemos que f pertence a C de A. Mais precisamente, f pertence a C de A se, para todo y pertencente a A, existe um epsilon maior que 0, para todo... Desculpa, mentira. Para todo y pertencente a A, para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que o fato de x pertencer a A e a distância x e y for menor que delta, então a distância entre f de x e f de y é menor que epsilon. Aqui ele está usando, ao invés de x0, está usando y, e também é uma notação, uma críticazinha um pouco inconsistente, mas eu vou mandar isso de correção para eles.
corrigirem, né? De mudarem aqui de y para y0. x0, desculpa. y para x0. Até porque pode confundir aqui com o eixo y e não é o caso, tá? Tá tudo no eixo x aqui. O y tá no eixo x. É só o nome de uma outra variável. Então vamos lá. Então aqui os autores chamam uma observação que alguns autores usam a notação de C0 de A ao invés de C de A para o conjunto das funções contínuas em A. Tá, então isso daqui é uma outra definição para funções contínuas usando bolas, tá? A gente diz que f contínua no ponto x0 se para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que o f da bola de raio delta em torno de x0 em interseção com A, ou seja, f de todo mundo de A que está nessa bola, ela está contida na bola de raio epsilon em torno do f de x0, isso no eixo y. Foi o que a gente viu ali, né, gente? Ó, isso daqui, a gente está pegando o conjunto A em interseção com essa bola, que é a bola de raio. Vou escrever aqui. Isso é o conjunto A, interseção, bola de raio delta, centrado em 2. E aqui, no eixo Y, a gente tem a bola de raio epsilon centrada em f de 2. Tá? E a f de todo mundo aqui está contida aqui. Tá? Tá aqui nessa bola. Ele passou isso como exercício e recomendo que vocês façam esse exercício. Cadê? Exercício 16 na página 110. Recomendo que vocês façam para entenderem melhor não só essa definição de continuidade, mas também usando essa notação por bolas, tá? Então, aqui está dizendo que a definição de continuidade tem uma relação muito grande com a definição de limite, né? Então, a gente pode adaptar os argumentos dos exemplos 7.2, 7.3, 7.4 para mostrar que as funções f de x é igual a c, g de x é igual a x e h de x é igual a x ao quadrado, elas são contínuas, tá? Usando aquele exemplinho de limite que a gente viu anteriormente. Que mostra o limite dessas três funções aqui. Tendendo ao certo x0. Então, aqui é um exemplo que pretende acabar com um mito geralmente apresentado nos cursos de cálculo 1, que diz que funções contínuas são aquelas cujos gráficos são traçados sem tirar o lápis do papel. Eu não sei, eu costumo ver mais essa definição, entre aspas, aí, no ensino fundamental e médio, né? Porque ali realmente a gente não tem a disciplina de cálculo, então não dá para falar de limites, não dá para usar uma definição mais precisa do que é uma função contínua. Então o que a gente pode explicar para as crianças é que é a função que a gente desenha sem tirar o lápis do papel. No entanto, tem funções que são contínuas e a gente tira o lápis do papel. E é o caso de qualquer função cujos domínios são os naturais, por exemplo. Então ele pegou aqui a função g de n em R, dado por g de n igual a n, né? Então aqui ele está pedindo para fazer um esboço do gráfico de g e convencer que não é possível desenhá-lo sem tirar o lápis do papel. Realmente não é, né, gente? Vamos fazer o esboço aqui da função. Eu poderia desenhar o eixo mais para o meio, acho que vai ser melhor. Isso aí. E aqui também. Temos aqui o eixo Y.
o eixo x, e é... Ah, não, tá fazendo em n, não em z, né? Então só um minutinho, pessoal. Como é em n, temos aqui o eixo y, o eixo x, e n começa em 1, com a definição do livro. Então temos aqui f de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a 2, por aqui. Por aqui mais ou menos. E assim vai, né? A função ela vai fazendo é uma retinha pontilhada aqui, né? E não dá para desenhar esse monte de pontos aqui sem tirar o lápis do papel, realmente. Ou no meu caso, a caneta da mesa digitalizadora, né? Isso aí, deixa eu só escrever ali para não... Isso aqui é f de n é igual a n. Tá. Muito bem. Aliás, ele escreveu como G, né? Então, só para manter a consistência com o livro. G de n igual a n. Então aqui, essa função aqui, ela é contínua, tá? Porque a gente pode usar o mesmo argumento que a gente viu para aquele ponto isolado. Escolha um epsilon qualquer aqui em torno, por exemplo, para x igual a 1. Escolha um epsilon qualquer. Escolha um epsilonzinho aqui. E aí eu escolho aqui um delta bem pequeno que não chega a encostar no 2, tá? A f de todo mundo aqui dentro do conjunto A, todo mundo aqui dentro dessa bola, está aqui dentro dessa outra bola. Então essa função é contínua em x igual a 1 e um argumento semelhante a gente mostra para x igual a 2, x igual a 3, todo x. Tá? Então ela é contínua. Ela é contínua, mas a gente desenha ela tirando a caneta da mesa digitalizadora. Tá? Então vamos lá. Vamos só ver essa proposição 7.8 e encerrar a aula. E na outra aula a gente vai ver algumas propriedades de funções contínuas. Mas essa proposição aqui, ela dá uma maneira da gente verificar se uma função é contínua sem usar epsilons e deltas. E vai ser análogo àquela propriedade do limite por sequências, né? Aqui a gente vai ver que uma função é contínua por sequências. Então a gente tem uma função no domínio A contínua em R e um x0 pertencente a A. Essa função f ela é contínua em x0 se somente se o limite quando n tende a infinito do f de n foi igual ao f de 0. Aqui a gente tem uma sequência, para toda sequência xn que converge para x0, tá certo. Então a gente tem uma sequência que xn convergindo para x0. Se esse limite aqui ele foi igual ao f de x0, então a gente diz que a função é contínua. Função contínua sem somente c, na verdade, né? E aí sim, esse aqui está igual àquela definição que a gente viu em cálculo, né? Que é a função f do limite. O limite da f de xn
da f do limite, né? É isso que está querendo dizer. Que o valor da f de x0, é igual ao limite da f de x, mas aqui a gente está vindo por uma sequência. A diferença é essa, que a gente está vendo por uma sequência, né? A sequência qualquer, na verdade. Toda sequência satisfaz isso. Se toda sequência com xn convergindo para x0 satisfizer isso aqui, então a gente diz que a função f é contínua nesse ponto x0. E aqui também vai cair no caso do ponto isolado, tá? O ponto isolado também vai estar satisfeito por essa definição, porque qualquer sequência em A aqui, tá? Que convirja para o ponto 2, em algum momento, a partir de um certo momento, ela tem que ser igual a 2, né? Para um certo n grande, a partir do n grande em diante, o valor da sequência é igual a 2. Vai 2, 2, 2, 2, 2, 2. Anteriormente podia dar qualquer valor maluco aqui, até inclusive o 2 também. Mas o importante é que a partir de um certo n grande, se a sequência converge para o 2, a partir de um certo n grande já tem que ser igual a 2. Isso a gente já viu também. Então, se a sequência é igual a 2, 2, 2, 2, 2 lá para o final, então o f dessa sequência, no final também vai ser f de 2, 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 f de 2. Então o f dos valores da sequência converge para f de 2. Tá? Só para mostrar que isso também vale para um ponto isolado. Essa definição aqui vindo por sequências. A definição não vindo por sequências não vale, porque aí o 2 não é um ponto de acumulação. Tá? Mas vindo por sequências vale. Então vamos lá. Essa proposição aqui essencialmente nos diz que funções contínuas são aquelas que comutam com o símbolo de limite. Você pode passar o limite para dentro da função. Né? Limite, quando n tende a mais definido de fxn, é igual ao f do limite, que é x0. Tá? Então, desde que essa sequência xn esteja contida no domínio da f e seja convergente para um ponto desse conjunto. Tá? Então, essa aqui, f contínua, se somente se isso aqui vale para toda sequência que está no domínio da f, que é convergente para um certo valor do próprio conjunto A. Tá. Então aqui dá um exemplinho, vamos só ver esse exemplo agora e encerrar a aula, que é o seguinte. A gente tem f de r em r dada por f de x é igual a 1 se x pertence a Q, se x é racional, e 0 se é irracional. Ou seja, a função indicadora dos racionais. Né? Ela vale 1 nos racionais, 0 nos irracionais. Então, vou pegar um x pertencente a R, x0 pertencente a R arbitrário. Tá? Então, vamos ver se a função ela é contínua no x0. O que acontece? Se eu pegar sequências, duas sequências, que está chamando de xn de yn aqui, e de novo, não é porque é y que a gente está no eixo y, as duas estão no eixo x, tá? Então temos a sequência xn que está pegando só de valores racionais e a yn só de valores irracionais. E essas duas sequências convergem para x0, tá? E a gente sabe que isso é possível. Qualquer número real sempre tem uma sequência só de racionais que converge para esse número real. E sempre tem uma sequência só de números irracionais também, que converge para esse número real, tá? Então aqui a gente pegou duas sequências, uma de racionais, outra de irracionais que converge para x0. Mas só que a f dessa galera aqui converge para 1, porque a f de todo mundo dá 1, porque estão pegando valores nos racionais. E a f dessa outra galera aqui, dessa outra sequência, converge para 0, porque a gente está pegando só valores irracionais. Então a f de todo mundo é 0. Aqui a gente tem a sequência f de xn, a sequência 1, 1, 1, 1, que converge para 1. E a f de yn é 0, 0, 0, 0, 0, que converge para 0. Então, por uma sequência, a função está convergindo para 1, e por outra sequência está convergindo para 0. Então, a função é descontínua ali naquele ponto x0. Mas esse x0 é arbitrário. Eu não assumi nada de especial sobre ele. Então, isso vale para todo
todo x pertencente a R, tá? Essa função f ela é descontínua em todo ponto. Não tem um ponto onde ela seja contínua. Né? E de fato, se a gente pegasse aleatoriamente uma função, a chance dela ser uma função que é contínua em algum ponto é zero. Se eu pegasse uma função aleatoriamente. Tá? Existem muito mais funções descontínuas do que contínuas. Só que nas aplicações que a gente vê na vida real, a maioria é contínua, ou pelo menos contínua por partes. Né? Você divide o domínio em várias partes, e cada uma das partes da função é contínua. Muito bem, então até a próxima aula, pessoal.